O mar está silencioso. A superfície escura balança sob o vento frio da madrugada. E, bem no meio desse vazio infinito, um pequeno grupo de seres humanos, ou talvez nem humanos ainda, avança sobre uma embarcação simples, feita com o que a natureza permitia. Agora pare e pense. Quem teve a coragem de fazer isso primeiro? Quem foi o primeiro ser a olhar para o horizonte e acreditar que existia algo além? Muito antes das civilizações antigas. Muito antes das pirâmides, dos templos e dos reinos. Existiram navegadores que desafiavam o oceano. Navegadores tão antigos que a ciência ainda tenta entender como isso foi possível. E se eu te dissesse que os primeiros marinheiros do mundo surgiram milhares, talvez dezenas de milhares, de anos antes do que imaginamos? Hoje, você vai descobrir uma história quase apagada pelo tempo. Uma história que revela como nossos ancestrais cruzaram mares perigosos. Sem mapa, sem bússola, sem tecnologia. Depois deste vídeo, você nunca mais verá o oceano da mesma forma. Se você gosta desse tipo de revelação histórica, já aproveita e se inscreve para não perder as próximas descobertas que vão surpreender você. Imagine a ilha de Creta. Uma ilha completamente isolada, cercada pelo mar profundo por milhões de anos. Agora imagine algo ainda mais surpreendente. Ferramentas de pedra muito antigas, deixadas ali por seres que viveram há mais de 130 mil anos. Como essas ferramentas chegaram a uma ilha que nunca esteve ligada ao continente? A resposta é inevitável. Alguém atravessou o mar. Esses viajantes não eram humanos modernos. Podiam ser Homo erectus ou Homo heidelbergensis. Seres que, segundo a visão tradicional, não teriam capacidade para navegar. Mas as evidências dizem o contrário. E então surge a grande pergunta: como eles fizeram isso? Com jangadas primitivas? Com troncos amarrados? Com algum tipo de barco que ainda não conhecemos? A verdade é que esses viajantes antigos enfrentaram o mar milhares de anos antes de qualquer civilização existir. E isso muda tudo. Atravessar o mar hoje já parece desafiador para muita gente. Agora imagine isso dezenas de milhares de anos, sem motores, sem bússolas e sem uma previsão do tempo para avisar se ia chover. É nesse cenário que nossos ancestrais entraram em cena com uma ousadia quase inacreditável. Eles olharam para o mar e pensaram: vamos tentar. Você faria o mesmo? Nesse período remoto, grupos de humanos modernos deixavam a Ásia em busca de novos territórios. O que os esperava adiante não era um caminho tranquilo, mas um labirinto de ilhas, tempestades inesperadas e ventos que mudavam de humor mais rápido do que um gato faminto. A região era conhecida hoje como Wallacea, uma das paisagens mais imprevisíveis do planeta. E ainda assim, eles seguiram. O mais impressionante é que, mesmo durante as eras de mar mais baixo, esse território nunca se conectou ao continente. Sempre existiram canais longos de água que impediam qualquer travessia a pé. Ou seja, por mais que alguém tentasse, não havia como escapar do mar. A única opção era embarcar e enfrentar o desconhecido. Você teria coragem de arriscar? Essas travessias exigiam muito mais do que força física. Elas pediam imaginação, organização e até uma boa dose de fé. Afinal, como navegar quando você não sabe o que existe além da linha do horizonte? É provável que esses navegadores usassem o sol, o vento e até o comportamento dos pássaros como guias naturais. Quase como se o oceano fosse um enorme enigma que eles aprenderam a decifrar. O fato de terem chegado à Austrália é, por si só, uma prova incrível de habilidade. Mas existe algo ainda mais extraordinário. Populações inteiras se formaram no novo território. Isso significa que não foi apenas um grupo perdido que chegou lá por sorte. Foram muitas viagens. Viagens planejadas, coordenadas e repetidas ao longo do tempo. Isso não é acidente. Isso é navegação. É nesse ponto que a história dos primeiros marinheiros do mundo ganha um brilho especial. Eles não apenas atravessaram o mar. Eles entenderam o mar. Aprenderam seus ritmos, seus perigos, seus atalhos invisíveis. E com cada viagem, deixaram pistas de um conhecimento que ainda impressiona os especialistas de hoje. Você acha que subestimamos demais nossos ancestrais? A travessia para a Austrália é considerada uma das maiores aventuras da história humana. Imagine carregar famílias inteiras, ferramentas, alimentos e esperanças para um lugar totalmente desconhecido. Cada onda poderia ser a última, mas eles continuaram a remar. E a cada remada,
Aproximavam-se de um futuro que transformaria o mapa humano para sempre. Essas viagens não foram aleatórias. Para transportar várias famílias, era preciso construir embarcações que suportassem peso, impactos e longas distâncias. Talvez fossem jangadas robustas, talvez canoas primitivas, talvez algo que ainda não conhecemos. O certo é que o mar se tornava uma ponte entre mundos. Uma ponte que só os mais corajosos ousavam cruzar. Você já parou para pensar como era navegar sem saber nadar direito? Muitos desses povos provavelmente tinham pouca habilidade na água, mas dependiam dela para sobreviver e expandir suas terras. Isso cria uma mistura fascinante entre medo e necessidade. E, no fundo, talvez seja isso que moveu as primeiras migrações marítimas da humanidade. A cada travessia bem-sucedida, esses navegadores ganhavam mais conhecimento. Sabiam onde o mar era mais calmo, onde as correntes puxavam para o lado errado, onde os ventos sopravam a favor. Era uma geografia invisível, aprendida com tentativas e erros. E, claro, com histórias transmitidas ao redor de fogueiras, como verdadeiros mapas orais. A chegada à Austrália não representou apenas um marco geográfico. Representou um marco psicológico. Pela primeira vez na história, um grande grupo humano atravessou o oceano para alcançar um território completamente separado. Isso moldou culturas inteiras, mitologias profundas e tradições que sobreviveram por milhares de anos. Muitos arqueólogos acreditam que esses navegadores tinham uma compreensão intuitiva do ambiente. Eles observavam o movimento das nuvens, o comportamento dos peixes, até o modo como o vento mudava no fim da tarde. Cada detalhe era uma pista. Cada pista era uma peça do quebra-cabeça. E assim, pouco a pouco, o oceano deixava de ser apenas ameaça e se tornava aliado. Você consegue imaginar o silêncio que reinava em alto mar? Só o som do vento, das ondas e da madeira rangendo. Em momentos assim, cada escolha fazia diferença. Virar a embarcação no ângulo errado poderia significar desaparecer para sempre. Mesmo assim, eles avançavam. O que será que dava tanta confiança a esses pioneiros do oceano? E é aqui que entra uma curiosidade interessante. Alguns pesquisadores sugerem que essas viagens exigiam mais do que técnica. Exigiam liderança. Talvez existissem figuras respeitadas, equivalentes a capitães, que guiavam os grupos com sabedoria e calma. Gente capaz de manter a moral alta, mesmo quando a tempestade decidia fazer hora extra. A criatividade desses povos também deve ter sido excepcional. Afinal, eles precisavam adaptar materiais naturais para flutuar, resistir e transportar vidas inteiras. Não havia lojas de ferramentas. Não havia planos prontos. Havia apenas a natureza e o desejo de continuar. Isso não é apenas sobrevivência. É engenhosidade pura. Quando pensamos nos primeiros marinheiros do mundo, é natural imaginar que tudo isso tenha sido fruto de sorte. Mas quanto mais analisamos, mais percebemos que foi fruto de habilidade. Cada embarcação era um laboratório flutuante. Cada travessia, uma aula prática. E, aos poucos, aquilo que parecia impossível se tornava rotina. E o mais curioso é perceber que essa migração não foi isolada. Ela abriu caminhos. Criou tradições. Estabeleceu rotas culturais que, de alguma forma, sobreviveram até hoje, especialmente entre povos indígenas australianos. Eles carregam memórias ancestrais que ecoam resquícios dessa jornada monumental. Agora imagine o impacto disso para a humanidade. Sem essas viagens, talvez a Austrália nunca tivesse sido habitada naquele período. Talvez a diversidade cultural do planeta fosse completamente diferente hoje. Uma decisão tomada por nossos ancestrais alterou o destino de continentes inteiros. Isso não é fascinante? O oceano pode parecer um inimigo, mas para esses navegadores ele era um portal. Um caminho para novas terras, novos alimentos, novas possibilidades. Eles desbravaram o desconhecido sem garantias, sem previsões, sem atalhos, apenas com a coragem de quem acredita que sempre há algo além do horizonte. E você, já sentiu vontade de explorar o desconhecido? Já pensou em quantas oportunidades deixamos de viver por medo? Talvez os primeiros marinheiros da humanidade nos ensinem que grandes conquistas começam com pequenos passos. Ou, nesse caso, com pequenos remos. Ao chegarem à Austrália, esses povos encontraram um ambiente totalmente novo. Uma fauna diferente, um clima diferente, uma terra que contava histórias nunca vistas antes.
E ainda assim, eles se adaptaram, cresceram, criaram culturas duradouras que resistem até hoje. Essa travessia não é apenas um episódio arqueológico. É um exemplo vivo de coragem extrema. Uma prova de que nossos ancestrais foram muito mais inteligentes, organizados e resilientes do que imaginamos. Eles enfrentaram o mar quando o mar era um mistério. E venceram. E talvez você esteja pensando, como sabemos de tudo isso sem registros escritos? A resposta está nas evidências arqueológicas, nos estudos genéticos e nos padrões culturais que sobreviveram milhares de anos. Cada novo achado é uma peça a mais desse quebra-cabeça fascinante. Mas a verdadeira pergunta é: por que essa história ainda não é tão conhecida? Talvez porque ela desafie nossas ideias tradicionais sobre os povos antigos. Talvez porque seja difícil imaginar que os primeiros marinheiros do mundo não tinham civilizações, mas já tinham coragem de sobra. Essas travessias moldaram o futuro. Moldaram populações inteiras. Moldaram o funcionamento da própria humanidade. E tudo começou com um pequeno grupo que olhou para o oceano e decidiu atravessar. Agora pense nisso. Quantas histórias assim ainda estão escondidas pelo tempo? Quantas outras migrações, invenções e descobertas se perderam no silêncio do passado? Essa é a beleza das curiosidades históricas. Elas nos lembram que o mundo é muito mais antigo, vasto e surpreendente do que imaginamos. E é por isso que conhecer os primeiros marinheiros do mundo é tão importante. Eles nos lembram que explorar não é apenas uma necessidade humana. É parte de quem somos. É parte da nossa essência. E essa essência continua viva em cada pessoa que ousa buscar o novo. O Mediterrâneo de hoje é famoso por praias paradisíacas e destinos turísticos, mas há milhares de anos ele era um grande mistério azul. Nossos ancestrais não sabiam o que havia além da próxima onda, mas ainda assim ousaram atravessá-lo. Agora imagine você, sem mapa e sem colete salva-vidas, navegando apenas com a intuição. A coragem deles se torna quase inacreditável. E é nesse cenário que surge o enigma da obsidiana. A caverna Franchi, na Grécia, parece apenas uma cavidade comum, mas guarda um segredo extraordinário. Ali, arqueólogos encontraram obsidiana, uma pedra vulcânica negra e brilhante, afiada como uma lâmina moderna. Mas essa pedra não existe ali. Ela só é encontrada na ilha de Melos, que fica a dezenas de quilômetros de distância. E aí começa o mistério. Como essa pedra chegou ao continente? Foi jogada pelo mar? Caiu do céu? Algum peixe exageradamente forte a levou na boca? Claro que não. A presença dessa obsidiana prova que alguém a transportou. A questão é: como? E mais importante ainda, quantas vezes fizeram isso? A datação das camadas da caverna mostra que essa pedra já chegava ao continente há mais de 11.000 anos. Isso é antes de pirâmides, antes de cidades, antes de reis e antes da escrita. É um período em que a humanidade ainda aprendia a cultivar plantas e domesticar animais. Mesmo assim, já cruzavam mares atrás dessa pedra preciosa. Você percebe o impacto dessa descoberta? Isso significa que, enquanto sobreviviam ao clima da época, esses povos também estavam criando as primeiras rotas marítimas. Eles não esperavam o mar acalmar para navegar. Eles enfrentavam o mar porque sabiam que Melos tinha algo valioso. E esse valor moldou suas decisões. A obsidiana não era apenas bonita. Ela era uma tecnologia avançada. Com ela, era possível fazer lâminas afiadas, pontas de flecha, ferramentas de corte e até instrumentos cirúrgicos primitivos. Era como carregar um pequeno arsenal de precisão. Quem dominava essa pedra tinha vantagem sobre outros grupos. Pense nisso como a tecnologia de ponta da Idade da Pedra. Isso faz você imaginar a cena: pequenos barcos, feitos com troncos, fibras ou cascas de árvore, partindo em direção a uma ilha distante. O mar balançando, o vento empurrando, e um grupo inteiro apostando suas vidas em uma viagem arriscada. Tudo isso para trazer de volta pedras afiadas. Já imaginou explicar isso para um jovem daquela época? Seria como pedir para atravessar o oceano por uma caixinha de ferramentas. Essas viagens não eram isoladas. Os achados arqueológicos mostram que foram repetidas ao longo de gerações. Isso significa que existia uma tradição marítima, uma cultura de navegadores. Pessoas que cresceram assistindo seus parentes embarcarem e retornarem com algo precioso. E como isso moldou suas mentes? Eles precisavam confiar no mar. Quando dizemos que o mar era uma estrada, não é exagero.
Era realmente isso. O Mediterrâneo conectava ilhas, povos e ideias. E nossos ancestrais sabiam usar essa estrada invisível como ninguém. Mesmo sem escrever mapas, eles carregavam mapas mentais detalhados. Você já tentou se lembrar de uma rota sem GPS? Agora imagine lembrar rotas marítimas inteiras. A ideia de que navegavam com frequência mostra que compreendiam correntes, ventos e até mudanças climáticas. Eles sabiam que certos períodos do ano eram mais seguros para viajar. Sabiam onde o mar era mais dócil e onde ele era traiçoeiro. Esse conhecimento não surge do nada. Surge da prática constante. Surge da experiência real. Alguns pesquisadores acreditam que a navegação entre Melos e o continente poderia levar horas, talvez até dias. Isso dependia do tipo de embarcação e das condições climáticas. Mesmo assim, esses navegadores persistiam. Afinal, a obsidiana não era algo comum. Era um símbolo de status, de habilidade e até de prestígio. Quem trazia a pedra trazia poder. E isso nos leva a uma pergunta curiosa. Quem eram os responsáveis por essas viagens? Seriam os mais fortes da tribo? Os mais experimentados? Ou os mais corajosos e talvez um pouco teimosos? Porque, convenhamos, deve ter existido alguém que disse: vamos tentar de novo, pessoal. Dessa vez vai dar certo. E deu. Essas travessias também revelam algo sobre a cooperação humana. Ninguém navega sozinho em uma empresa como essa. Era preciso preparar embarcações, reunir mantimentos, organizar tarefas e trabalhar em equipe. A navegação exigia confiança mútua. E isso pode ter fortalecido laços sociais entre esses grupos antigos. A caverna Franchi acabou se tornando uma espécie de cápsula do tempo. Cada fragmento de obsidiana encontrado ali é uma mensagem silenciosa do passado. Uma mensagem que diz: nós navegamos. Nós exploramos. Nós éramos mais capazes do que imaginam. E essa mensagem muda completamente a forma como enxergamos os primeiros marinheiros do mundo. Agora imagine a sensação de chegar em Melos pela primeira vez. Uma ilha nova, cheia de pedras negras brilhantes, cercada por um mar azul profundo. Deve ter sido um espetáculo para olhos que talvez nunca tivessem visto algo assim. E desde então, esta ilha se tornou um destino recorrente para os navegadores da época. O mais incrível é que essas viagens aconteceram antes da invenção de muitas tecnologias básicas. Eles não tinham metal. Não tinham rodas. Não tinham escrita. Mas tinham barcos. Isso mostra que o impulso para navegar surgiu muito antes de a humanidade dominar outras áreas. É como se o oceano chamasse e eles simplesmente atendessem. E você, já sentiu essa vontade de explorar? De ir além do que conhece? Talvez essa curiosidade seja herdada desses antepassados destemidos. Eles arriscaram suas vidas porque acreditavam que havia algo valioso do outro lado. E essa busca moveu gerações inteiras. Mas a história não termina na pedra. A obsidiana de Melos não apenas era transportada. Ela era distribuída, trocada, usada e provavelmente reverenciada. Era um objeto que carregava significado, força e até espiritualidade para alguns grupos. Isso mostra como a navegação não era apenas uma aventura. Era parte essencial da vida. Essas travessias também revelam uma habilidade mental surpreendente. Para voltar ao continente, eles precisavam saber identificar pontos da costa, reconhecer formas de nuvens e até lembrar sons específicos do mar. É uma memória sensorial avançada, algo que poucos de nós usaríamos hoje. Você saberia voltar para casa apenas pelo som das ondas? Cada viagem carregava riscos reais. Ventos fortes podiam virar embarcações. Correntes contrárias podiam arrastar grupos inteiros para longe. Mesmo assim, eles seguiam. Essa persistência mostra que a navegação não era um evento raro. Era um hábito. E hábitos moldam civilizações. Por isso, quando falamos em os primeiros marinheiros do mundo, esses navegadores do Mediterrâneo merecem destaque. Eles construíram as primeiras rotas de comércio marítimo. Eles provaram que o mar não era inimigo. Era possibilidade. Era oportunidade. Era futuro. E talvez o mais impressionante seja perceber que essas viagens ajudaram a espalhar ideias. Povos que nunca se encontrariam em terra firme passaram a se conectar por causa das ondas. O mar se tornou uma ponte cultural que ampliou o universo humano. E tudo isso começou com pedras negras brilhantes.
Agora, guarde esta imagem. Um pequeno grupo navegando ao amanhecer, águas calmas, o sol nascendo no horizonte, e a esperança de voltar com obsidiana suficiente para fortalecer a tribo. Esse é o espírito dos primeiros marinheiros do mundo. Gente que não tinha tudo, mas tinha o suficiente: coragem. A obsidiana de 11.000 anos não é apenas uma pedra. É prova. Prova de que a navegação surgiu muito antes das grandes civilizações. Prova de que nossos ancestrais tinham inteligência prática e sensibilidade para ler o ambiente. Prova de que o mar nos conecta desde os primórdios da humanidade. E a pergunta final que fica é: quantas outras histórias assim ainda estão escondidas no Mediterrâneo? Quantas outras cavernas guardam segredos semelhantes? É por isso que a arqueologia é tão fascinante. Cada descoberta revela que somos descendentes de navegadores ousados, criativos e determinados. E assim, ao olhar para o mar hoje, lembre-se, você carrega no seu sangue a herança daqueles que cruzaram ondas gigantescas para transformar o mundo. Eles eram os primeiros marinheiros do mundo. E sem eles, talvez a história humana tivesse sido completamente diferente. O Neolítico chega como uma revolução silenciosa. De repente, a humanidade passa a plantar, domesticar animais e criar aldeias mais estáveis. Mas algo ainda mais profundo acontece nesse período. O mar deixa de ser apenas um limite natural. Ele passa a ser visto como um caminho, uma ponte, uma oportunidade. E esse novo olhar muda completamente a relação entre povos antigos. Com essa transformação, surge uma necessidade inesperada: transportar plantas e animais para novos lugares. Era preciso levar sementes, mudas, cabras e até cães para ilhas distantes. Imagine a logística: embarcações simples carregando pequenos rebanhos balançando sobre as ondas. É quase uma versão pré-histórica de mudança de casa. Esses povos começaram a perceber que cada ilha tinha recursos diferentes. Umas tinham água mais farta, outras tinham pedras específicas, outras tinham solos melhores. E como bons exploradores, eles não se limitaram ao que estava perto. Eles pegaram seus barcos e foram buscar o que precisavam onde fosse possível encontrar. O Mediterrâneo, que antes parecia um grande vazio azul, começou a ganhar significado. As rotas se tornaram familiares. As ilhas deixaram de ser pontos distantes e passaram a ser paradas estratégicas. Era como se cada viagem ensinasse algo novo, e esse aprendizado fosse passado para a próxima geração. O mar, então, se transforma em um enorme corredor cultural. Ideias começam a viajar. Técnicas de agricultura se espalham. Objetos de pedra, cerâmica e madeira mudam de mãos. É como se o Mediterrâneo fosse o primeiro grande grupo de compartilhamento da história. E você, compartilharia seu conhecimento com desconhecidos do outro lado do mar? Essa troca constante cria algo extraordinário. Povos que nunca se viram pessoalmente passam a influenciar uns aos outros. Um grupo inventa uma nova forma de moer grãos, outro desenvolve um tipo diferente de recipiente, outro descobre maneiras de armazenar alimentos. E tudo isso viaja pelo mar, como mensagens levadas pelas ondas. É nesse período que se forma a base das primeiras redes marítimas de verdade. Não eram apenas viagens de aventura. Eram viagens com propósito. Viagens que buscavam unir necessidades, oportunidades e curiosidades humanas. E quanto mais viajavam, mais aprendiam sobre o comportamento das correntes e dos ventos. O mar se transforma em professor. Cada onda ensinava. Cada falha mostrava caminhos melhores. Cada retorno bem-sucedido reforçava a confiança dos navegadores. E, com o tempo, surge algo ainda mais surpreendente: uma certa familiaridade com o oceano. Eles já não viam o mar como um inimigo, mas como parte da vida. Imagine como devia ser transportar sementes preciosas para uma ilha distante. Elas representavam o futuro. Representavam alimento, sobrevivência e esperança. E esses navegadores sabiam que perder uma semente significava perder uma possibilidade. Então eles protegiam essas cargas como verdadeiros tesouros. Já imaginou a cena? Uma embarcação simples no meio do mar, um grupo remando, e alguém gritando: "Cuidado com as sementes, por favor." É um pouco engraçado, mas provavelmente muito próximo da realidade. Afinal, o ser humano sempre teve uma mistura de seriedade e improviso em tudo que faz. Essas viagens também aumentaram o contato entre diferentes grupos. Povos com línguas diferentes, culturas diferentes e costumes diferentes começaram a se encontrar.
Não havia grandes mercados nem portos sofisticados, mas havia troca, havia admiração, havia aprendizado mútuo. Era o início da diplomacia marítima. O mar, antes visto como uma barreira, se torna um lugar de encontros inesperados. Imagine a surpresa de ver um barco desconhecido se aproximando da costa. Seriam amigos? Seriam rivais? Ou seriam apenas viajantes curiosos buscando trocar algo? Essa incerteza dava sabor à vida desses navegadores antigos. Essas interações também criavam alianças. Grupos que dependiam do mesmo recurso podiam colaborar em certas épocas do ano. Isso formava um tipo rudimentar de comunidade marítima. Não era uma cidade, não era um império, mas era uma rede de povos unidos pelo mar. E essa união fortaleceu todo o Mediterrâneo. Com o tempo, o conhecimento sobre agricultura e navegação começou a se espalhar em ritmos parecidos. Era como se a humanidade tivesse descoberto que evoluir em conjunto era mais eficiente do que evoluir isoladamente. E essa descoberta nasceu do mar que conectava tudo e todos. Você já percebeu como o mar cria oportunidades que a terra não cria? Na terra, você precisa caminhar longas distâncias para encontrar novos grupos. Mas no mar, uma viagem rápida pode levar você a lugares completamente novos. Os navegadores neolíticos descobriram isso e aproveitaram cada chance de explorar. É fascinante imaginar que, antes das grandes civilizações, antes de templos e exércitos, existiam rotas marítimas funcionando como verdadeiras estradas culturais. E cada rota carregava um pouco da identidade de cada povo que a utilizava. Era como se o mar fosse a internet da antiguidade. A troca de sementes e ferramentas fortaleceu aldeias, aumentou a variedade de alimentos e permitiu que comunidades prosperassem em locais onde antes seria impossível. Isso fez o Mediterrâneo florescer, não apenas em vegetação, mas em ideias. E ideias fortes atravessam qualquer horizonte. Esses navegadores desenvolveram técnicas intuitivas para entender o clima. Observavam o movimento das nuvens, o comportamento das ondas e até o cheiro do vento. É incrível como usavam os sentidos para navegar sem instrumentos. Você confiaria seu destino apenas na sua intuição? Com cada travessia, crescia também a habilidade de construir embarcações melhores. Elas se tornavam mais estáveis, mais rápidas e mais seguras. Isso permitia levar mais carga, mais pessoas e mais recursos. O mar deixava de ser um desafio punidor e se tornava um aliado fundamental para o crescimento humano. Os povos neolíticos não navegavam por aventura. Navegavam porque o mar oferecia algo que nenhuma outra rota oferecia: possibilidades ilimitadas. Novos alimentos, novos recursos, novos aliados e novas histórias. E assim, o oceano inspirava não apenas viagens, mas também sonhos. Ao estabelecer essas rotas culturais, esses navegadores criaram o primeiro grande sistema de conexão entre povos. E isso preparou o mundo para o surgimento futuro de civilizações marítimas ainda mais avançadas. Civilizações que dominariam o Mediterrâneo e deixariam marcas profundas na história da humanidade. O mais impressionante é perceber que tudo isso começou de forma simples, com barcos improvisados, com coragem bruta, com curiosidade, com a vontade de tentar. É exatamente isso que transforma o oceano em ponte. Não é a tecnologia, é a intenção de atravessar. E se hoje olhamos para o mar como algo belo e tranquilo, lembre-se de que para os povos neolíticos, ele era um desafio diário. Mas também era o caminho que os unia. Era a estrada que ligava culturas. Era o palco onde surgiram alianças que mudaram o rumo da humanidade. Essa fase da história abre as portas para algo ainda maior: o nascimento das grandes civilizações marítimas. Povos que transformariam o mar em império, em poder e em domínio. Mas nada disso teria sido possível sem esses navegadores humildes, curiosos e persistentes do Neolítico. E ao pensar em tudo isso, você percebe: os primeiros marinheiros do mundo não apenas cruzaram o oceano. Eles construíram pontes invisíveis entre povos. Pontes que fariam a humanidade avançar mais rápido do que jamais avançaria por terra firme. E essas pontes ainda ecoam nas nossas histórias até hoje. Por volta de 3000 a.C., um novo capítulo da história marítima começa. Surgem os austronésios, especialistas em navegar entre ilhas do Pacífico. Eles desenvolveram embarcações avançadas para a época. Canoas de casco duplo, barcos com balancim, velas triangulares eficientes, cascos leves e resistentes.
Esses navegadores liam o oceano como quem lê um livro aberto. Usavam estrelas, direção das ondas, comportamento dos pássaros, cheiro da brisa. E então vêm os polinésios, herdeiros dessa tradição. Eles cruzaram o Pacífico com precisão impressionante, conectando Havaí, Nova Zelândia, Ilha de Páscoa, Samoa, Tahiti, enquanto outras civilizações dependiam de rios. Os polinésios dependiam do próprio oceano. Eles dominaram o maior território aquático da Terra, sem mapas e sem bússolas. E agora eu quero saber, qual parte dessa história mais te surpreendeu? Os navegadores de 130 mil anos? A travessia para a Austrália? Ou os polinésios cruzando o Pacífico? Comenta aqui embaixo, eu faço questão de ler cada comentário. Chegamos ao ponto mais intrigante. Apesar de todas essas evidências, nenhum barco dessa época sobreviveu. Nada. Nem fragmentos. Nem restos preservados. Nada. Isso significa que os barcos eram feitos de materiais que se degradaram. Eram simples, porém extremamente eficientes. Ou pertenciam a uma tecnologia que ainda não conseguimos reconstruir. Mas o mais impressionante é a conclusão inevitável. O mar conectava povos muito antes da agricultura, das cidades e da escrita. O oceano, que hoje consideramos perigoso, foi o primeiro grande caminho da humanidade. E talvez muitos dos mitos mais antigos, histórias de criaturas, tempestades e ilhas distantes, tenham nascido nessas travessias. Esse é o legado invisível dos primeiros marinheiros do mundo. Eles abriram caminhos sem deixar trilhas. Enfrentaram o desconhecido com coragem pura. E o que conquistaram ecoa até hoje. Os primeiros marinheiros não deixaram monumentos. Não deixaram portos. Nem deixaram registros escritos. Mas deixaram algo muito maior. A vontade de ir além. A coragem de atravessar o horizonte. E é graças a eles que a humanidade chegou a novos continentes, novas culturas e novos mundos. Se você quer continuar explorando histórias como essa, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho. Aqui, no Ecos da História, cada vídeo revela um novo mistério do passado. Até o próximo episódio.